Olá pessoal, retornamos com a temática movimentos populacionais. Por vezes nós temos que identificar quais são os tipos de movimentos, os chamados tipos migratórios, e principalmente pensar por que uma pessoa resolve deixar um território e ir para outro. Então, de um modo geral, os movimentos populacionais eles têm um caráter histórico. Desde que nós temos as diferentes sociedades, estes que a compõem, eles se movimentam. Por quê? Por que isso ocorre? Então nós vamos chamar isso de fatores motivadores ou causadores dos movimentos populacionais. Assim, é comum as pessoas deixarem um território em que tipo de situação? Aqui nós listamos uma série das situações. Poderia ser por fatores políticos, fatores econômicos, fatores religiosos, fatores políticos ou mesmo fatores naturais. O que ocorre na prática? Os fatores econômicos são aqueles que mais determinam a movimentação de pessoas. Logo, nós nos deslocamos de um território em busca, ou pelo menos na expectativa, de uma melhoria da qualidade de vida. Então, um dos principais fatores motivadores é emprego, trabalho, mercado de trabalho. Assim, áreas se tornam extremamente atrativas, enquanto outras se tornam extremamente repulsivas. Lembre-se disso na hora de fazer o exercício. O principal fator motivador dos movimentos populacionais no mundo é de caráter socioeconômico. Mas pode ser que você tenha uma questão com características muito específicas, tá? Então vamos imaginar que é um cenário em que tivemos uma catástrofe natural, um maremoto, tá? Um terremoto, ou ainda uma situação de seca extrema e prolongada. Podemos ter também causas que não são meramente de caráter natural, mas sim de caráter sociocultural, como, por exemplo, a forte influência que nós temos de algumas religiões ou mesmo ainda aquelas movimentações que ocorrem por uma necessidade pessoal. Eu quero me deslocar de um país para o outro para fazer, por exemplo, um intercâmbio. Então eu quero ir, por exemplo, para a Inglaterra, para ficar lá durante um ano. Por que eu quero? Eu quero aperfeiçoar a minha linguagem, o domínio da língua inglesa. É uma questão cultural. Isso ocorre muito com estudantes, onde eu preciso melhorar as minhas condições, tá, de domínio linguístico. Ou ainda, o intercâmbio em razão de uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, para melhor qualificação profissional. Temos ainda movimentos populacionais que são em razão do lazer. É o caso dos movimentos populacionais para fins turísticos. E aí eu posso ter de vários tipos. O turismo litorâneo, o turismo religioso, o turismo histórico. E essas movimentações não ocorrem de forma frequente. Em um ano eu posso ir para uma cidade que é de caráter histórico, como Ouro Preto. Nas próximas férias eu posso ir para o litoral da Bahia, em Porto Seguro, ou ainda para uma casa de veraneio e ficar ali um fim de semana ou ainda uma semana inteira. Esta é uma movimentação que ocorre de forma esporádica, mas temos também aquelas movimentações que são de caráter, digamos assim, permanente por motivos religiosos. Um exemplo clássico, Oriente Médio. Perseguições religiosas que determinam grandes movimentações populacionais de um território para o outro. Um exemplo maior disso é o histórico da população judaica, a tão famosa diáspora dos judeus, que, por mais de 40 séculos, se dispersaram pelo mundo. Ou ainda podemos ter aquelas causas que são por perseguições políticas. Normalmente, ocorre quando temos governos autoritários ou ditatoriais. Assim, é muito comum se falar em perseguições durante períodos de governos militares, como no Brasil, quando nós tínhamos o quê? Uma verdadeira caça às bruxas. Ou ainda, podemos pensar em outras formas de movimentações populacionais. O que nós queremos? É que você, ao interpretar o enunciado da questão, consiga identificar o fator que motiva a saída e o fator que vai motivar
a chegada de uma pessoa em um território. Te aguardo para o nosso próximo encontro, continuando com essa temática. Até lá!